Olá, pessoal. Esse relato aconteceu comigo em junho de 2018. Moro em uma pequena cidade no interior do Ceará, chamada Quixadá. Aqui no sertão cearense é comum ouvir histórias sobre lobisomens e outras criaturas da noite. Os mais velhos contam que existem dois tipos de criaturas noturnas que se parecem com esse ser tão temido, a mistura de homem com animal. A primeira, e mais comum por aqui, é chamada de macuá. Ninguém sabe ao certo de onde vem esse nome, mas é assim que os antigos a chamam. Essa criatura é descrita como um homem que se transforma em um bicho de couro espinhento e negro, com olhos grandes e vermelhos. Anda de quatro e é bem rápida, igual ao lobisomem. Prefere atacar crianças recém-nascidas e animais, mas é silenciosa e não solta aquele uivo arrepiante do lobisomem. A outra criatura é o próprio lobisomem, que dispensa apresentações. Então vamos ao que aconteceu. Junho aqui é mês de festa, mas também é quando surgem histórias assustadoras sobre aparições dessas criaturas. Todo ano é a mesma coisa, em 2018 não foi diferente. Saiu uma notícia num portal da região sobre um agricultor que afirmou ter lutado com um lobisomem. O lugar onde isso aconteceu é perto do povoado onde moro, e isso deixou todo mundo com medo. Dias depois, pessoas do povoado começaram a dizer que viram a mesma criatura na estrada que dá acesso ao lugar. Era por volta das 7 às 9 da noite, que é bem cedo se tratando de lobisomem. Por causa disso, o pessoal começou a se trancar em casa a partir das 7. As ruas ficavam desertas nesse horário. As crianças, que antes brincavam até tarde na rua, já não saíam mais à noite. Todos estavam apavorados. Eu tinha acabado de ter meu segundo filho. Muito assustada com essas histórias, eu trancava as portas às 6:30 da tarde, porque atrás da minha casa há uma mata escura. Temia, pois desde criança ouvia relatos sobre lobisomens e macuás, e diziam que essas criaturas iam atrás de crianças não batizadas. Isso me fez convidar os futuros padrinhos para uma reuniãozinha, para marcarmos o dia do batizado. Era um domingo e minha casa estava cheia. Todos os meus compadres e amigos estavam lá. Foi quando minha prima chegou falando sobre o tal bicho que andava rondando a região. Assustados, pedimos para ela não falar disso, porque já estava ficando tarde e o pessoal poderia ficar com medo de voltar para casa. Ela concordou e mudou de assunto. Depois de um tempo, ela e o namorado, que também é meu compadre, me acompanharam até a área dos fundos da casa, onde fui lavar a louça. Quando terminei, voltei para dentro, deixando os dois conversando lá fora. De repente, ela entrou correndo, gritando: "O que é aquilo?" e deixou o namorado lá fora. Assustada, perguntei o que foi e ela respondeu: "Acho que é o bicho." Minhas pernas tremeram na hora. As outras pessoas que estavam na casa se aproximaram e começaram a fechar as portas dos fundos. Em seguida, meu compadre entrou falando: "Era só um cachorro, sua medrosa." Ela retrucou: "Você viu?" Ele disse: "Não, mas tem um monte de cachorro lá fora." Pedi para ele trancar a porta e todos nós voltamos para a sala. Depois de um tempo conversando, sentimos um cheiro horrível de coisa podre vindo do lado de fora. Todos incomodados com o fedor, pediram para abrir a porta da frente. Meu outro compadre abriu e saiu para olhar. A rua estava deserta. Ele olhou no relógio. Devia ser umas 10:15 da noite. Voltou dizendo: "Já está tarde, vamos embora." Os outros concordaram e começaram a se despedir. Assim que todos saíram, eu e meu marido trancamos as portas e janelas e fomos dormir. Nossos filhos dormem com a gente, porque nossa cama é grande e eu não confiava em deixar os mais novos sozinhos no outro quarto. Depois de arrumar tudo, me deitei e acabei dormindo. Na minha rua, há uns 7 cachorros soltos, e eles costumam dormir na frente da minha casa, que fica no começo da rua. Um deles, o mais velho, é um cachorro grande, amarelo, bem bravo, chamado Barão. Ele é treinado para caça e pertence ao meu vizinho mais próximo. Os outros cachorros andam com ele, mas nenhum é tão valente quanto ele. Acordei no meio da noite com o Barão rosnando intensamente na frente de casa. Achei estranho, porque ele nunca agia assim. Estranhei mais ainda porque os outros cachorros estavam em silêncio. Só ele rosnava. Pensei que não podia ser briga entre eles, já que os outros estavam quietos. Levantei a cabeça e olhei para o meu marido, que também estava acordado ouvindo aquele barulho. Lembrei do tal bicho que o pessoal dizia estar rondando o povoado. Assustada, peguei meu bebê no colo. O que quer que estivesse na frente da casa queria se aproximar, mas o Barão não deixava. Sempre que tentava, o cachorro avançava.
Ouvimos a coisa correndo em direção à porta, mas o cachorro impediu novamente. Eles começaram a correr e rosnar ao redor da casa. O barulho dos passos pesados na terra seca era assustador. As paredes pareciam tremer a cada investida. O coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Até que os outros cachorros finalmente entraram na briga, latindo e rosnando. O barulho do conflito foi se afastando, indo para a parte de baixo da rua. Meu marido se levantou, pegou um facão em cima do guarda-roupa e saiu do quarto, pedindo para eu não deixar o bebê chorar de jeito nenhum. Assustada com tudo aquilo, comecei a rezar. Deitei meu bebê na cama e fui para a sala perguntar ao meu marido o que estava acontecendo. Ele também não sabia, mas queria abrir a janela para ver Steffi Strength. Instintivamente, não deixei que ele abrisse, com medo de a coisa voltar correndo e pular pela janela. Ele falou: "Não vai, eles estão lá embaixo", mas mesmo assim não permiti. De repente ouvimos um barulho forte, como se algo pesado tivesse caído no telhado. Olhamos um para o outro, congelados. O telhado rangeu, passos pesados acima de nós. Era como se alguém ou algo estivesse andando lá em cima. As telhas estalavam sob o peso. Meu marido apertou o facão com força e eu sentia minhas mãos suando frio. "Tem alguma coisa no telhado", ele sussurrou. Eu não conseguia falar nada. O barulho se moveu em direção à lateral da casa. Ouvimos um arranhar nas paredes externas, como unhas rasgando o reboco. Os cachorros lá fora começaram a latir desesperadamente, mas pareciam estar sendo afastados. Olhei para o relógio, eram 2h15 da madrugada. Falei o horário para ele e ele disse: "Começou às 2 horas. Antes de você acordar eu já estava ouvindo. Acho que isso que está aqui é um lobisomem, mas o barão não deixa ele se aproximar." Me deu uma vontade imensa de chorar. Não podíamos ligar para ninguém pedindo ajuda, pois estávamos sem telefone. O barulho no telhado cessou por um momento. Pensei que talvez tivesse ido embora. Mas então, um ruído metálico veio da porta dos fundos, como se alguém estivesse tentando forçar a fechadura. Meu marido fez sinal para eu ficar quieta. As crianças, milagrosamente, continuavam dormindo. Um rosnado profundo e gutural ecoou do lado de fora. Era diferente de qualquer som que já tinha ouvido. Não era animal nem humano. Os pelos da nuca se arrepiaram. O barão voltou a latir freneticamente, seguido pelos outros cachorros. O barulho na porta cessou e ouvimos passos pesados se afastando em direção ao quintal. Meu marido se moveu lentamente até a janela da cozinha, tentando não fazer barulho. Levantou um canto da cortina e espiou lá fora. Seu rosto ficou pálido. "O que foi?", perguntei baixinho. Ele respondeu: "Tem alguma coisa perto da cerca. É grande, muito grande. Está de costas, mas parece um homem. Só que não é." O barão estava parado entre a criatura e a casa, rosnando com os dentes à mostra. A coisa se virou lentamente e meu marido recuou um passo. "Os olhos são vermelhos", ele sussurrou. Senti um calafrio percorrer minha espinha. De repente, a criatura soltou um urro ensurdecedor e avançou na direção do barão. O cachorro não recuou. Eles se chocaram com força. O som era terrível. Os outros cachorros tentaram ajudar, mas foram facilmente jogados para o lado. Meu marido não aguentou mais e gritou: "Sai daqui!" Bateu com o facão na porta, fazendo barulho para tentar assustar a criatura. A coisa pareceu notar nossa presença. Parou por um instante, virando a cabeça na direção da casa. Senti que aqueles olhos vermelhos podiam nos ver através das paredes. O barão aproveitou a distração e mordeu a perna da criatura, que soltou outro urro, dessa vez de dor. A luta continuou por longos minutos. O barão lutava bravamente, mas começava a mostrar sinais de cansaço. Os outros cachorros estavam feridos e não conseguiam mais ajudar. Meu marido queria sair para ajudar o cachorro, mas eu implorei para que não fizesse isso. "Você não pode fazer nada contra isso", disse, quase chorando. Ele sabia que eu tinha razão. Decidiu então tentar assustar a criatura de outra forma. Correu até o armário e pegou uma velha espingarda que era do avô dele. Não tinha munição, mas talvez o barulho servisse para afugentar a coisa. Abriu uma fresta da janela e apontou a arma, gritando: "Vá embora." Surpreendentemente, a criatura parou. Olhou diretamente para a janela onde estávamos. Mesmo na escuridão, pude ver sua silhueta, alta, musculosa, coberta por pelos escuros. O rosto era uma mistura grotesca de homem e animal. Os olhos brilhavam em vermelho intenso. Ela soltou um grunhido e lentamente começou a recuar em direção à mata. O barão, mesmo ferido, continuava em posição de ataque, mas não avançou. A criatura desapareceu entre as árvores.
e o silêncio tomou conta. Ficamos ali parados, tentando processar o que tinha acontecido. Meu marido saiu correndo para ajudar o barão. O cachorro estava machucado, mas vivo. Os outros cães também começaram a se aproximar, mancando e choramingando. Ouvimos o galo cantar ao longe. Olhei para o relógio, já eram quase 5 da manhã. O céu começava a clarear. Passamos o resto da madrugada cuidando dos cachorros e tentando entender o que tínhamos presenciado. No dia seguinte, contamos o ocorrido para os vizinhos, mas ninguém acreditou. Disseram que era briga de cachorro, que estávamos impressionados com as histórias que corriam por aí. Mostramos as marcas no quintal, os arranhões nas paredes, os danos no telhado, mas ainda assim duvidaram. Minha mãe, que mora na mesma rua, disse que ouviu barulhos estranhos durante a noite, mas teve medo de sair para ver o que era. Ela foi a única que nos deu ouvidos. Decidimos então batizar nosso filho na semana seguinte, na esperança de afastar qualquer mal que pudesse estar rondando. Os dias seguintes foram mais tranquilos. Os cachorros se recuperaram e o barão voltou a ser o protetor da rua. Nunca mais vimos ou ouvimos aquela criatura, mas a lembrança daquela noite ficou marcada para sempre. Sabemos o que vivemos e não desejo isso a ninguém. Até hoje, quando a lua cheia aparece, sinto um arrepio e rezo para que nada daquilo volte a acontecer. Obrigada por ouvirem meu relato. Desculpem se me alonguei demais, mas precisava contar cada detalhe. Um abraço a todos e fiquem em segurança.